Olá, um excelente dia para você que decidiu começar sua manhã bem informado, acompanhando o nosso programa. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Manhã no ar está só começando, eu te convido a conhecer os destaques desta edição. O Ministério Público pede pena de até 8 anos de prisão para o ex-governador José Mello. Nós tivemos elementos claros, contundentes, no sentido de que havia o aval dele em relação a esse esquema e, ao mesmo tempo, ele se beneficiava desse esquema recebendo propina. Grupo fortemente armado assalta supermercado na Zona Leste. Houve perseguição, prisões e assaltantes baleados. Os 6 suspeitos, mais ou menos, 5 suspeitos, estavam dentro desse carro e começaram a trocar vários tiros com a polícia. 5 foram encaminhados à 11ª SICOM e 1 conseguiu abrir fuga. Fachada de prédio pega fogo após curto-circuito em poste no centro de Manaus. Aqui no estúdio, o assunto são os riscos a que nos expomos todos os dias ao navegar na internet. E no esporte, Nacional estreia com empate na Copa do Brasil e dá adeus à competição. E tem ainda mais um ensaio técnico das escolas de samba no Sambódromo e uma prévia do que as agremiações vão apresentar no sábado. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só enviar uma mensagem para a nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E em dezembro do ano passado, um jovem de 22 anos foi assassinado no bairro Redenção. Apesar do autor do crime ter sido identificado, quase 45 dias depois, ele não foi preso. A família da vítima clama por justiça. Esse é o olhar de uma mãe que perdeu recentemente o filho. Apesar da dor, Silvia guarda na memória as boas lembranças de Brendo da Silva Ferreira, de 22 anos de idade. Ele tinha muita responsabilidade comigo, a irmã dele, né? Então, a lembrança que eu guardo dele, ele chegando em casa, ele trabalhava, todo dia ele vinha almoçar, mas ele chegava, ele apitava. Eu fiquei um tempo que eu não conseguia ver barulho de nenhuma moto. Então, as lembranças dele são boas, porque era um filho carinhoso, ele era obediente. Se eu chamasse a atenção dele, ele não respondia, ele não revidava. Um ótimo tio para esse sobrinho dele, principalmente ele foi um irmão e um pai para ela. As fotos mostram um jovem alegre que adorava se divertir com os amigos e a namorada. O sonho era terminar os estudos e entrar na faculdade. Mas os sonhos de Brendo foram interrompidos. Ele foi brutalmente assassinado com uma facada no coração. O crime aconteceu no dia 22 de dezembro do ano passado, por volta das 3 horas da manhã. De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar, uma briga começou porque um primo de Brendo não quis dar um cigarro a um sujeito que é bastante conhecido aqui nesta área da cidade. A partir daí a confusão foi iniciada e Brendo tentou terminar a briga e acabou sendo atingido com uma facada. Silvia diz que o caso da morte do filho ainda não foi solucionado. Todos os dias a cena se repete. Ela fica na porta de casa à espera de informações. Fica difícil, né? Porque é como sempre eu digo, eu não vou dormir direito enquanto eu não ver esse rapaz atrás das grades. Porque ele tirou uma vida, ele interrompeu sonhos, ele tirou um filho, que ele tinha 22 anos, mas para mim ele sempre era o meu bebê. Porque cada dia que se passa, cada hora que chega à tarde, para mim é uma dor muito grande. O que os familiares de Brendo querem é que a justiça seja feita. Esse homem que aparece nas imagens, ele é o suspeito de ter assassinado Brendo. E depois que esse crime aconteceu, nunca mais ele foi visto aqui nesta área da cidade. Quase 45 dias depois, a mãe pede que o caso não seja esquecido. E eu sinto muita falta, então eu quero justiça, porque não é justo meu filho morrer e esse assassino ficar livre. E eu não vou dormir enquanto eu não ver esse cara preso, eu quero justiça.
Um adolescente de 17 anos foi apreendido após roubar algumas lojas na zona leste da cidade. De acordo com os moradores, o jovem é acostumado a cometer crimes. Inclusive, a população entregou à polícia um vídeo em que ele aparece agindo violentamente em um mercadinho. A equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária atendeu um chamado na Avenida Topázio, no Nova Floresta, que fica na zona leste da cidade. Um rapaz de 17 anos estava sendo linchado pela população. Ele é suspeito de pelo menos 3 roubos a estabelecimentos comerciais nessa mesma rua, que é cheia de comércios. A população, inclusive, chegou a entregar para a Polícia Militar um vídeo antigo de setembro do ano passado, onde o mesmo jovem apareceria assaltando um estabelecimento comercial. Depois de trazer o rapaz aqui para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, a polícia apurou com as testemunhas que na noite de ontem, esse rapaz de 17 anos entrou em um estabelecimento comercial, uma espécie de loja de fotos, e pediu informação se ali tirava CPF, pediu informação sobre documentos. Depois disso, ele, utilizando uma imitação de arma de fogo, que no momento da ação é muito difícil você saber o que é verdade ou o que não é, ameaçou a vendedora e pediu dela celular. A partir daí, aparentemente, isso já de acordo com as informações da Polícia Militar, ele teria ido em outros estabelecimentos comerciais. Ele estava tentando escapar com o parceiro dele em uma motocicleta quando a moto deu prego, a moto parou no meio da rua. Ele, que era o carona, acabou sendo pego pela população. O outro rapaz conseguiu fugir. A Polícia Civil já ouviu o rapaz, já ouviu também algumas testemunhas do crime e pede para que, se alguns comerciantes tiverem novas gravações sobre ações desse suspeito, mesmo ele sendo menor de idade, mesmo ele não podendo responder como se fosse um adulto, essas gravações são muito importantes para que o juizado da infância e da adolescência entenda a periculosidade desse infrator. Isso é muito importante na hora da audiência com o Ministério Público, porque aí eles têm ciência da periculosidade, de como aquela pessoa é uma pessoa perigosa para a sociedade. Mesmo sendo menor, né, delegado? Ainda que seja menor, porque o difícil é você quantificar aquele momento que a vítima está aí, mesmo com uma arma que não é verdadeira, que é um simulacro, no caso ele estava usando simulacro, mas quem é a gente, enquanto população, para dizer se é simulacro ou não? Na hora a gente sente o terror, né, de estar cara a cara com o assaltante. E isso pode ajudar a justiça a dar uma punição mais adequada para esse delito? Com certeza pode. A partir do momento que a gente vê que aquela situação foi uma situação de terror, vamos usar essa palavra, porque eu não sei outra, a justiça começa a analisar que não é uma banalidade, não é o fato dele ser menor, que ele deve estar solto aí na sociedade. E a insegurança no conjunto, o Parque das Garças tem tirado a paz da comunidade. São casas invadidas, comércios assaltados, até a UBS do bairro já foi alvo dos criminosos. Nem as crianças são poupadas. Os moradores que estão revoltados com a falta de policiamento pedem uma solução. Difícil é encontrar alguém que não tenha sido vítima de assaltantes, de criminosos aqui no Parque das Garças. Nem mesmo as crianças estão livres desses criminosos aqui. Segurança não existe para essas pessoas. Na última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, uma família estava em casa quando, por volta de 2 horas da madrugada, a esposa, a mulher, ouviu um barulho lá fora, chamou o marido e eles perceberam que os bandidos estavam invadindo a residência deles. Apavorados, pegaram o telefone, tentaram ligar para a Polícia Militar. Não conseguiram. Ligaram para a 27ª SICOM, não tiveram sucesso. E durante esse medo, esse pavor, os bandidos conseguiram levar várias coisas, televisão, celular, objetos dessa família, mas isso é apenas um dos casos que acontecem aqui. Você sabe bem dessa história. Verdade, a família está com um trauma muito grande, né? São assaltos a residências. Isso é muito comum, o bandido invadir uma residência aqui para levar
os pertences, fazer famílias refém? Os relatos ultimamente estão ocorrendo na madrugada. Esses beliantes estão entrando nas residências, deixando as famílias muito inseguras e o trauma que fica, que realmente o psicológico dessas famílias estão muito abalados. Como é que fica? Fica imaginando você em casa, dormindo, mas correndo o risco de ser abordado, ser acordado, na verdade, por um bandido aqui no bairro. Na verdade a gente não dorme, a gente fica... Agora a gente fica com aquele sentimento de insegurança mesmo, aquela segurança que você não vê. A gente fica até determinada hora e fica acordando, e dorme de novo um pouquinho e acorda novamente, porque você tem aquela certeza de que pode realmente acontecer alguma coisa, como tem acontecido com o pessoal daqui. Já aconteceu na UBS, já aconteceu nos mercadinhos, aqui embaixo, lá em cima. Então realmente a insegurança está prevalecendo. E é por isso que todas essas pessoas resolveram pedir, implorar, apelar por segurança aqui no bairro. Os relatos que a gente ouve aqui já não é de hoje. Nós já viemos aqui falar de vários assaltos, de várias situações que aconteceram aqui no Parque das Garças e que infelizmente ninguém tomou nenhuma providência. São vários tipos de crimes que acontecem. É exemplo de roubo de veículos aqui. A senhora também já foi vítima de criminosos, no seu caso, roubaram o seu veículo. Como aconteceu? Bom, não só o meu veículo, mas a minha casa já foi roubada 3 vezes. Com o meu veículo foi a 4ª vez. Eles invadiram a minha garagem, a minha filha estava colocando o carro para dentro da garagem, isso faz 1 ano e 2 meses, e eles colocaram a arma na cabeça e levaram o carro. Tinham a cobertura de mais 2 veículos. O importante, o engraçado, o interessante é que quando você chega na delegacia, você leva as placas dos carros, você leva todas as características, mas com um BO eles não tomam providência nenhuma. Eles particularmente não dão nenhum resultado. Eu estou cansada de ir na delegacia perguntar, cobrar e realmente não tem nenhuma solução. E a revolta dos moradores é porque realmente não se passa uma viatura aqui, ninguém tem resposta dos crimes que acontecem. A população, as famílias aqui do Parque das Garças estão reféns. Como eu falei no início, nem as crianças estão escapando dos criminosos. Eles não têm pena, não têm piedade de ninguém. Seu filho foi vítima também. Como foi que aconteceu? O meu filho estava chegando na escola, mais os amigos, quando eles perceberam a moto parando, alguns correram, mas quando chegou na metade, eles já pararam com o pneu da moto na perna dele. E o engraçado é que se não tiver na mão, eles revistam a criança toda, revistaram as crianças e levaram alguns celulares, não só do meu filho, mas de outras crianças também. Aí é onde fica o trauma, né? As crianças não têm segurança, nem na frente das escolas, não tem um policiamento para garantir. Ele desce do ônibus em frente da escola, só para atravessar a rua. Foi rápido. Do ônibus e foi muito rápido. Tá horrível no Parque das Garças. Eles estão entrando a pé, estão indo a pé. Eles não estão mais com medo de nada, mostram da cara limpa, eles estão assaltando na cara limpa. Não está mais para brincadeira não, eles não estão para brincadeira não, estão para vir para matar, para fazer qualquer coisa. E na tarde de ontem, um grupo de assaltantes fortemente armado foi detido pela Polícia Militar. Momentos antes de assaltar um supermercado na Alameda Cosme Ferreira, houve perseguição e troca de tiros. Pelo menos 5 homens trocaram tiros com a polícia na tarde desta terça-feira aqui na Avenida Rodrigo Otávio. Segundo informações de testemunhas, esses suspeitos tinham acabado de realizar um assalto em um supermercado na Alameda Cosme Ferreira e estavam fortemente armados. A polícia conta que entraram em perseguição com os suspeitos, marcas de tiros nesse veículo que, segundo a polícia, pode ser roubado. Os 6 suspeitos, mais ou menos 5 suspeitos, estavam dentro desse carro e começaram a trocar vários tiros com a polícia. 5 foram encaminhados à 11ª SICOM e 1 conseguiu abrir fuga. O que estava acontecendo no momento do tiroteio? Um suspeito chegou a roubar um outro veículo aqui na Avenida Rodrigo Otávio e acabou fugindo. Encostamos no encostamento ali, que era muito tiro, aí o outro já veio armado, esse que roubou o carro. Aí ele abordou a gente com a arma, a gente parou e levou o carro.
A movimentação aqui na Avenida Rodrigo Otávio é bastante intensa, principalmente de gente curiosa, e o trânsito aqui também é bastante complicado, isso nos dois sentidos, porque muitas pessoas passam por aqui e estão curiosas. Afinal de contas, essa viatura aqui foi a viatura que entrou em confronto durante a troca de tiros com os suspeitos. Inclusive, vocês podem acompanhar, ó, várias marcas de tiros. Pelo menos 5 tiros atingiram aqui essa viatura. Os policiais contaram à nossa equipe de reportagem que ninguém se feriu em relação à polícia militar. Avistamos que um mototáxi nos orientou dizendo que eram 6 elementos dentro de um Palio branco. Somente a nossa viatura deu de frente com eles. Então, no caso, nós fizemos acompanhamento e, como você pode ver, eles atiraram na nossa viatura. Foram 4 tiros frontais e nós apenas revidamos. Eram 5 elementos e foram encontrados 6 armas com eles. Todos os tiros das armas deflagrados. Isso mostra a ousadia, né, desses bandidos. Um crime que aconteceu durante o dia, de cara limpa, chegaram no supermercado, um supermercado de grande movimentação na zona leste da cidade, e praticaram esse assalto e revidaram com muita violência. Olha só esses tiros. Esses tiros são na viatura da polícia. São cerca de 10 tiros aí, pelo menos, que atingiram esse veículo. Eles estavam ali para matar ou para morrer, não tinham nada a perder. 3 desses assaltantes foram baleados, e olha só, eles foram baleados numa medida tanto de se proteger quanto também de imobilizá-los, né? Tanto que os tiros atingiram a perna, eles não correm nenhum risco de morte, mas agora vão responder por esse crime. E a polícia deve chegar a esse 6º suspeito, uma vez que, como prenderam 5, é mais fácil que alguém entregue o comparsa, né? Mas um crime que deixou o trânsito muito complicado, tanto aqui na área da Alameda Cosme Ferreira, quanto também na Rodrigo Otávio, todas essas ruas adjacentes ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho, por conta dessa perseguição policial. E todo mundo que estava passando ficou muito assustado, tanto que um dos suspeitos fugiu no carro de uma dessas pessoas, né, que parou devido aos tiros que foram disparados na rua, né? Uma situação bem assustadora que aconteceu ontem à tarde. E o município de Parintins registrou 2 casos de morte por afogamento em menos de 24 horas. Uma criança de 9 anos e um idoso foram as vítimas. Em menos de 24 horas, 2 pessoas morreram afogadas na zona rural de Parintins. O primeiro caso aconteceu na comunidade Maranhão, na região do rio Uaicurapá. Na localidade, por volta de 1h da madrugada, um homem de 60 anos, identificado como Joaquim Carlos Nunes, ao tentar atravessar o rio, segundo comunitários, ele desapareceu. O corpo do idoso foi encontrado por volta de 3h20 da tarde por familiares que acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros. Bombeiros militares foram até a comunidade e conduziram o corpo em uma lancha até a cidade de Parintins, onde aconteceu o enterro. O outro caso aconteceu na comunidade São Tomé, na região do Mocambo do Arari, onde o pequeno Fábio Souza, de 9 anos de idade, estava brincando na margem do rio com uma criança de 6 anos, quando ele caiu em um local profundo e se afogou. O vizinho do Fábio, minutos depois, conseguiu resgatar o menino, que ainda foi levado ao posto de saúde da localidade, mas ele já estava morto. Nessa mesma região do Mocambo do Arari, em novembro do ano passado, 3 irmãos de 2, 4 e 6 anos de idade também morreram afogados após serem levados pela correnteza. A Marinha e o Corpo de Bombeiros alertam os pais que fiquem sempre atentos aos filhos, porque um descuido pode ser fatal. E só em 2018, 4 pessoas morreram afogadas no município. Ano passado, foram 13 registros de afogamento. De acordo com a Marinha, nesses casos, as vítimas não estavam usando colete salva-vidas e algumas estavam embriagadas. E o homem foi assassinado dentro de uma lanchonete que funciona no centro de Manaus ontem à noite. Quem traz os detalhes sobre esse crime é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. A vítima é natural de São Paulo, não é isso? A polícia já tem alguma pista sobre esse caso? Isso mesmo, Adriane. A vítima é natural de São Paulo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste a gente. O caso aconteceu às 9 horas da noite em uma lanchonete famosa, bastante conhecida por universitários ali do centro da cidade, que fica localizada bem na rua Joaquim Nabuco. Depois que esse homem, que estava hospedado em um hotel na rua Quintino Bocaiúva, a poucos metros ali da rua Joaquim Nabuco, ele andou até a lanchonete para fazer uma refeição.
conseguiu fazer a refeição. Nesse exato momento, 4 homens chegaram em um táxi que não teve o modelo identificado. Em seguida, 4 homens chegaram e um deles entrou no estabelecimento e começou a atirar contra o Jefferson. Ele recebeu 2 tiros no tórax e morreu na hora. Já os suspeitos conseguiram fugir, mas dessa vez não em um táxi, em um outro carro, modelo Meriva, de cor branca. E logo depois não foram mais vistos. A polícia militar chegou a ser acionada pelo proprietário da lanchonete, mas depois de rondas que foram feitas ali pela área do centro, ninguém foi encontrado. E também até o momento ninguém foi identificado, viu? Porque a polícia está começando a investigar agora. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros chegou até o local do crime ontem à noite ainda para poder coletar as primeiras informações. Existem já alguns traços de o porquê que aconteceu esse homicídio. Tem a linha de investigação que investiga se pode ter sido um acerto de contas com o tráfico de drogas ou também pode ter sido outro acerto de contas, só que dessa vez com agiotagem. Esse homem chegou aqui em Manaus há 4 dias a negócios, segundo uma pessoa que estava também na lanchonete e que estava hospedada no mesmo hotel que este homem. Jefferson Moreira foi encaminhado, o corpo dele até o Instituto Médico Legal para a perícia. Em seguida, a família, com o reconhecimento do corpo, vai poder prestar depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma outra informação importante, Adriane, é que as câmeras de segurança do local podem ter flagrado a ação desses suspeitos. Isso porque na frente ali da lanchonete tem um hospital particular, onde todo o circuito interno e externo de câmeras já foi solicitado essas imagens pela polícia, assim como a do local mesmo, do local do crime, no caso, na lanchonete. Tudo isso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Outra informação também são de outros crimes que aconteceram durante essa madrugada. A gente fala para você agora porque 2 casos e os 2 na zona norte de Manaus. Um aconteceu à 00:30 lá no bairro Cidade Nova, na comunidade Perpétuo Socorro. Um homem ainda não identificado acabou ali sendo assassinado com 2 facadas. Ele estava próximo ali da rua 1 da comunidade Perpétuo Socorro. E já o outro caso aconteceu poucos minutos depois, 1h30, só que dessa vez lá na rua Coríntias, do bairro Cidade de Deus. Esse homem tinha 18 anos, a vítima do Cidade de Deus, e morreu próximo a uma boca de fumo. Mas a polícia ainda não confirmou se ele tinha identificação. E agora o corpo dele também foi levado ao IML e a polícia também vai começar a investigar se esses 2 casos têm relação com o tráfico de drogas. Madrugada violenta e também esses casos que agora a polícia vai começar a investigar com os outros casos que já tem ali, né, na cabeça, já tem ali nos relatórios para poder fazer, né, Adriane? Crimes tão violentos que a gente tem as imagens, mas não podemos mostrar justamente por conta do peso que se tem, né? Para que você não comece a sua manhã com uma coisa tão ruim como essa, né? Uma questão de respeito a você, telespectador. Obrigada, Danilo, pelas informações. E 3 colombianos foram presos no município de Tabatinga. Um deles estava se passando por um fiscal da prefeitura para extorquir os feirantes da cidade. Outros 2 foram presos com notas falsas de R$100. Alguns colombianos estão tentando levar vantagem na fronteira do Brasil, em Tabatinga, mas a Polícia Militar do Amazonas está atenta a alguns crimes. Em um dos casos, o colombiano identificado como Jaime Neto Bolivar, de 44 anos, foi preso pela guarnição da Polícia Militar em Tabatinga. Ele estava fingindo que era um funcionário da prefeitura daquele município. Ele estava extorquindo feirantes que trabalham no porto de Tabatinga, mas acabou sendo identificado por outros funcionários da prefeitura e a partir daí começou um grande tumulto na feira. O Bolivar foi preso porque os funcionários souberam que ele realmente não era brasileiro e principalmente que não fazia parte dos quadros de trabalhadores do município e agora ele vai ter que responder na justiça por esse crime. Em um outro caso, 2 colombianos também foram detidos pela Polícia Militar de Tabatinga. Eles estavam passando
notas falsas naquele município. Eles teriam ido até uma comunidade indígena de origem ticuna e compraram peixes e repassaram aos indígenas 3 notas falsas de R$100. Aproveitaram o momento de maior movimento, onde você não presta muita atenção ao dinheiro, e depois saíram. Os indígenas fizeram a denúncia para a Polícia Militar e deram as características desses 2 suspeitos colombianos, um de 33 e outro de 46 anos de idade. Depois que eles foram pegos pela PM, a polícia descobriu que com eles existiam mais 5 notas de R$100 de dinheiro brasileiro que eram falsificadas. As falsificações têm acontecido com muita frequência na fronteira do Brasil. Já são pelo menos 7 prisões de pessoas com notas falsas, reais brasileiros, que aparentemente, de acordo com a polícia, estariam sendo falsificados na Colômbia. Em um outro caso, em 2017, em Benjamin Constant, 3.000 notas falsas foram apreendidas, o que indica que muita gente pode estar fazendo essas falsificações e até vendendo o dinheiro aqui em território brasileiro. Quem for pego com notas falsas pode cumprir uma pena que varia de 3 a 12 anos de prisão. E quem intercepta esse dinheiro e repassa também, ajuda ele a circular, também pode ser responsabilizado, com uma pena que varia de 6 meses a 2 anos. E a quadrilha que furtou 642 mil litros de gasolina em Manaus foi presa. Como nós acompanhamos desde ontem no programa, a Operação Alfeu foi deflagrada e terá a segunda fase. O crime é considerado o maior furto de combustível do Amazonas. Esse esquema criminoso aconteceu em 3 dias no mês de outubro do ano de 2017. Os suspeitos tiveram apoio de um funcionário da empresa de navegação, que concedeu informações privilegiadas para os assaltantes em troca de R$ 1.500. A gasolina estava em uma balsa ancorada nas proximidades do porto da Ceasa. E, segundo a polícia, ela teria sido transportada em pequenas embarcações. Uma parte desse combustível foi levado para o município de Manicoré e o restante acabou sendo distribuído em 2 pontões aqui da capital amazonense. No total, 642 mil litros de gasolina foram furtados. A equipe de trabalhadores da empresa só notou o furto no dia 6 de outubro, quando eles abriram a balsa e perceberam que a gasolina estava incompleta. Eles entraram em contato imediatamente com a polícia e, de acordo com a delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, o prejuízo chega em torno de R$ 3 milhões. Nós conseguimos identificar, primeiramente, um funcionário da empresa que deu toda a informação privilegiada e participou desse furto, e os outros 3 envolvidos, onde estão dando com detalhes toda a empreitada criminosa e como a organização criminosa agia. Eles furtaram essa gasolina de uma balsa, né? Perfeitamente. Essa balsa ela estava com destino para o interior do Amazonas, uma balsa que veio da Petrobras, né, o combustível da Petrobras, já estava seguindo o destino, já estava seguindo para o seu destino. Quando durante a noite eles conseguiram retirar, através de bajaras, né, que encostavam ao lado da balsa, essa quantia em combustível. Como é que eles comercializavam essa gasolina e para onde ela foi? Esse combustível ele era comercializado não só na orla de Manaus, como também ia para o interior do estado, vários interiores, inclusive um deles é Manicoré, onde abastecia um pontão e comercializava um garimpo, onde era trocado por ouro. Essa quadrilha é a primeira vez que ela comete esse crime aqui? Estamos trabalhando justamente nessa investigação, não descartamos a possibilidade dessa organização estar envolvida em outros furtos, né? E já estamos checando todas essas informações para que possamos dar abertura no inquérito policial e subsidiar o titular da ação penal, em possível ação penal futura. Quem era o cabeça? O cabeça dessa organização é o Francisco de Assis, vulgo Assis, né, como é conhecido. Ele que reunia com esses indivíduos, esses infratores, para praticarem esses crimes. Ele era um mandante, né, captava essas pessoas para praticar o crime. Os suspeitos foram presos no início da manhã desta terça-feira. Eles foram identificados como André Rabelo de Oliveira, Francisco de Assis Souza e Adenilson Damasceno. O quarto envolvido é um empresário do município de Manicoré, que também já foi preso. Eliseu, você tinha consciência que esse combustível era furtado? Não.
Não tinha consciência, basta dizer que eu comprei com tudo com a nota fiscal, né? Ele ia para lá vender normal, com a nota fiscal, com tudo, e a gente comprava, né? A gente é lá do Ribeirinho, do Porto de Manicoré. Vendeu para quem? Pro garimpo. Garimpo. Nós vende lá no garimpo, né, de R$ 3,50. E a gasolina a gente vende de R$ 4,50 lá o litro lá. Nós não tivemos ainda uma perícia na gasolina furtada, né? Mas segundo o depoimento do próprio Eliseu aí, garimpeiros e ribeirinhos que comercializavam, que compravam esse tipo de gasolina, reclamaram, né, tendo em vista que a gasolina vinha preta, que estava adulterando motores, não só dos garimpos, como de lanchas ali dos ribeirinhos. E a partir daí nós vamos solicitar uma perícia para que possamos realmente comprovar se a gasolina era adulterada ou não. Há possibilidades de ter pessoas mais envolvidas nesse furto milionário? Sim, durante depoimentos prestados nessa especializada, os próprios investigados mencionaram o nome de terceiros esses que serão alvos das próximas investigações e com certeza terão uma segunda fase. E operações conjuntas envolvendo órgãos ambientais e as polícias civil e militar estão investigando a pesca clandestina em áreas protegidas no interior do Amazonas. Confira. Na manhã de segunda-feira, a Polícia Civil foi até o Lago do Rei, que fica no município do Careiro da Várzea, para investigar e acompanhar de perto o período do defeso. Chegaram algumas denúncias anônimas através das SEMAS informando que alguns pescadores estariam tentando fazer essa pesca ilegal. Na verdade, o período do defeso acaba no dia 15 de março. Até lá, então, delegado, equipes estarão presentes para coibir esse tipo de ação. Exatamente. Nós começamos a ir para o rio para evitar que a droga chegasse aqui ao carnaval, que aí fazendo parte da operação da alegoria proibida, e acabamos nos deparando com essa denúncia. Nós fomos até o local e lá são 500 pescadores, vão sustentar mais ou menos 1.000 famílias. No ano passado houve essa pescaria e eles conseguiram arrecadar aí 111 toneladas do peixe mapará. E com a nossa fiscalização, a gente pretende que esse número passe para 300 toneladas, onde vai render para aquela comunidade mais ou menos R$1 milhão. Então, o que a gente quer é garantir que aquelas pessoas tenham sustento, que a única forma que eles têm de sustento é essa. Então, estamos em parceria com a Secretaria do município, do meio ambiente e também com a Secretaria de Pesca para que a gente possa desenvolver esse trabalho. No dia 15 de março haverá o início, onde todos vão estar reunidos, vai ser dado o start e serão 2 dias de pesca. Depois desses 2 dias eles vão poder se sustentar, então, ao longo do ano inteiro, só com essa quantia, né? É uma forma de preservar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade. Se esse peixe for retirado prematuramente, acaba que esse período de engorda, que é crucial até o dia 15, acaba que na hora da retirada essa tonelada pode cair bruscamente. Então, até nos sensibilizamos com a situação e estamos tentando aqui garantir que essas pessoas tenham o seu sustento e garanto para ficar mais um ano. E depois dessa pescaria vem um novo período de preservação e no próximo ano novamente. E um curto-circuito na rede elétrica atingiu a fachada de uma loja no centro da cidade na noite de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou depois do rompimento de fios de distribuição de energia. Esse incidente aconteceu na Avenida Floriano Peixoto e a preocupação de comerciantes e moradores do local era que as chamas se alastrassem, já que ali os prédios são bem antigos, alguns ainda com pisos de madeira. E como é uma área comercial com grande estoque de materiais nas lojas, a preocupação é de que o prejuízo fosse grande. Depois que os bombeiros apagaram o fogo, técnicos da Eletrobras Amazonas Energia fizeram os reparos na rede. Felizmente, ninguém se feriu. Os danos foram apenas materiais. E o objetivo das passarelas é permitir que pedestres atravessem com segurança ruas e avenidas de trânsito intenso na capital. O problema é que muitas estruturas de Manaus estão sem manutenção e algumas obras, como a instalação de um elevador na passarela da Torquato Tapajós, estão paradas. Rachaduras, fios expostos, grades danificadas e iluminação precária. Esse é o estado de muitas passarelas de Manaus. E como elas não são cobertas na hora da chuva, o jeito é atravessar embaixo d'água mesmo.
falta de manutenção e o descaso deixam a população revoltada. Eles se preocupam com os seres humanos, estão preocupados mais com o dinheiro, com o dinheiro que eles vão arrecadar para guardar. Essa outra passarela tem cerca de 120 metros de comprimento, atravessa duas das mais movimentadas avenidas de Manaus, a Djalma Batista e a Mário Ipiranga, além de ficar próxima a faculdades, órgãos públicos e supermercado. O local tem grande fluxo de pessoas, mas mesmo assim, quem passa por aqui considera perigoso, principalmente à noite. Aqui também não há como a população se abrigar do sol e da chuva. Geralmente esse privilégio, o privilégio é para pontos comerciais, como outras passarelas que tem cobertura, né? Por que não fica um padrão para todas, né? Isso que deveria ser. Falta mais que distribuir igualdade para todas as passarelas, né? Na Avenida Torquato Tapajós, pelo menos 2 passarelas têm toda a estrutura pronta para receber algum tipo de telhado, mas estão descobertas. Na Avenida Carvalho Leal, uma das poucas que tem cobertura, o telhado está danificado, mas não é só a falta de reparos que chama a atenção. Algumas passarelas já tiveram a reforma autorizada e paga pela prefeitura, como essa na Avenida Torquato Tapajós. O contrato foi assinado no dia 6 de julho de 2015. A empresa receberia mais de R$340 mil para fazer a reforma e instalação de elevadores. O serviço não foi concluído. A prefeitura demorou mais de 2 anos para cancelar o contrato. Em novembro do ano passado, outra empresa foi contratada por mais de R$180 mil para concluir o serviço. Somado ao que já tinha sido pago à empresa anterior, a obra ficou pelo menos R$60 mil mais cara para o município. O elevador deveria ter sido colocado nesta passarela que permite ao pedestre atravessar a Avenida Torquato Tapajós e acessar a plataforma do ônibus expresso. O prazo para a reforma da passarela e instalação do elevador era de 90 dias. De julho de 2015 até agora, já foram 2 anos e 6 meses. E de acordo com a prefeitura, a previsão da empresa que assumiu a obra é de que o aparelho seja colocado no local apenas em fevereiro. Pior para os moradores dessa área, que dependem desse tipo de acessibilidade para usar o transporte coletivo. A demora em concluir o serviço é algo que o vendedor ambulante Roberto Mota, que precisa passar todos os dias pelo local, não consegue entender. Um serviço desse que é para a população devia ser o mais urgente possível. Uma cobertura dessa aqui serve muito. O elevador que, por exemplo, se tivesse elevador não tinha subido com um carrinho aqui, né? Com sacrifício. Então isso aqui é uma coisa que o público devia, o governante devia agilizar para que isso fosse mais rápido para a população. A obra está isolada com cabos de aço. O poço do elevador está cheio de água, servindo de criadouro para mosquitos. Uma situação que deixa os moradores indignados. O que eu percebo a cada dia? As obras, há um investimento, mas não há um retorno e a população também não cobra isso. Você vê aqui, ó, a gente pode observar aqui uma passarela sem cobertura, sem dar uma proteção. Então, desvio de tanto dinheiro que a gente vê que é dinheiro público, dinheiro da população, e a gente não vê esse retorno. De acordo com especialistas, o abandono dessas estruturas pelo poder público é um dos fatores que contribuem para que a população evite utilizar as passarelas e acabe se arriscando no trânsito. Existe uma cultura ainda muito errada sobre trânsito e a visão errada de que é o trânsito. O pedestre ele não está utilizando a passarela onde existe, né? E eles estão usando a faixa de pedestre ou passando fora. Por que isso daí? Existe um mito muito grande de que a passarela é um local onde está deserto e onde existem muitos assaltos. Por que ela está deserta e por que existem assaltos em alguns lugares? Porque não existe a utilização. Imagina se todos os pedestres que estão atravessando a rua naquele local estivessem passando e usando a passarela, não ficaria deserta e muito menos existiria a questão de assaltos no local. O especialista em trânsito afirma que existe a necessidade de construir outras passarelas, mas o poder público escolhe fazer faixas de pedestre que são mais baratas. Se for colocar na ponta de uma caneta, você vai ver que a faixa de pedestre ela é muito mais barata do que uma passarela. Só que você tem que ver pelo outro lado também. Quando você coloca várias faixas de pedestre na rua, na pista de rolamento, automaticamente você vai parar o trânsito, porque o pedestre precisa passar.
e automaticamente cria um congestionamento maior nas vias. Sobre o elevador da passarela da Avenida Torquato Tapajós, a Prefeitura informou em nota que a estrutura deve ser instalada ainda neste mês. E disse também que o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização analisa a criação de novos viadutos e passarelas na cidade e que a estrutura próxima ao Hospital Adriano Jorge não é de responsabilidade do município. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Limpeza Urbana vão verificar os problemas apontados na reportagem. E o muro de cemitério e até túmulos atingidos por um contêiner há mais de um mês continuam destruídos. O Danilo Alves está ao vivo no local e traz mais detalhes para a gente. Olá, Danilo. De quem é a responsabilidade de reconstruir uma estrutura como essa em um cemitério da cidade depois de um acidente? Então, Adriane, para quem não sabe, toda a estrutura dos cemitérios aqui da cidade, a administração é realizada pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, ou seja, a CEMUSP. E é ela quem consegue demandar os serviços para poder resolver principalmente o problema que aconteceu aqui na Rua Brasília, bem em frente ao cemitério São Francisco. Um container no dia 28 de dezembro estava passando por aqui quando foi subir a ladeira. Não teve força, então o container que estava na carreta tombou e acabou atingindo essa parte aqui que vocês estão vendo agora na tela de vocês. A destruição é visível, a gente pode perceber que não só os túmulos, mas também essa árvore aqui, que foi a grande heroína, porque caso essa estrutura do container fosse um pouquinho mais além, poderia ter destruído ainda mais túmulos e também sepulturas. Não que algumas não ficassem, na verdade, não tenham sido, prejudicadas no dia do acidente. A gente mostra aqui também, Adriane, que não é só a questão da infraestrutura que está prejudicada por conta dessa situação, desse acidente. Aqui também a gente mostra atrás, bem aqui, há uma lixeira viciada, onde até o momento a gente não viu nenhum tipo ali de serviço da Secretaria Municipal, porque a gente sabe que lixeira, quando ela não tem nenhum tipo de descarte, digamos assim, correto, quando a secretaria não vem pegar esse lixo, a gente sabe que o que acontece é risco de doenças e outros tipos de problemas, principalmente com os moradores que vivem aqui no bairro Morro da Liberdade. Então, olha só, a denúncia também não é só o muro, mas também essa lixeira viciada, além do odor, viu, Adriana? A gente está aqui já tem um tempinho e o odor fica mais forte a cada minuto que a gente permanece aqui no local. Agora, voltando aqui ao muro, que está já há mais de um mês com essa situação, a gente deixa o espaço aberto para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, porque a gente já mandou uma solicitação sobre esse assunto, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta. E por enquanto a situação continua essa. Os moradores, a cada vez que nós passamos aqui, param, falam com a gente, ou até buzinam, falam que a situação aqui está precária, que não há nenhum tipo de responsabilidade do poder público, da Prefeitura de Manaus, principalmente da Secretaria responsável com essa situação. E é por isso mesmo que eles estão revoltados. E ontem houve denúncia novamente, porque as pessoas que estavam aqui estavam denunciando também roubos e furtos nessa área do cemitério São Francisco, principalmente durante a noite. Muitas pessoas mal intencionadas passam aqui por essa parte que está destruída e acaba ali se aproveitando, realizando pequenos furtos em sepulturas que a gente sabe que já é infelizmente comum aqui na cidade, e também abordam pessoas e acabam cometendo assaltos também. Então é um caso bastante complicado, de descaso realmente com as pessoas que moram por aqui, e lógico, a questão
do cemitério, que é um lugar de descanso, de paz. As pessoas que chegam aqui vêm para poder fazer orações, para poder pedir, né, algum tipo de proteção para a pessoa que já está ali, o ente querido que está ali. Enfim, a gente sabe que existem ali várias manifestações religiosas, um lugar que precisa ser mantido em segurança. E a gente sabe que desse jeito não tem como ficar. Bom, mais uma vez a gente fala que abriu espaço para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública para poder falar um pouquinho sobre essas obras de reconstrução do muro aqui do Cemitério São Francisco, e aproveitando também para falar sobre a lixeira viciada aqui das esquinas da Rua Brasília com a Rua Pedro de Souza, Coronel Pedro de Souza, aqui no bairro Morro da Liberdade. Será que a situação vai permanecer, hein, Adriane? A gente fala aqui, denuncia, mas quem resolve mesmo é a Prefeitura de Manaus. Prefeitura que precisa abrir o olho aí para o cemitério, né? Uma incoerência. A gente está falando sobre a situação do acidente, mas quem é responsável pela manutenção de um cemitério é a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Como em um cemitério que é de responsabilidade da Secretaria de Limpeza Pública, tem uma lixeira viciada bem na esquina. O muro quebrou, é responsabilidade da Prefeitura refazê-lo e garantir o mínimo de segurança possível. A gente sabe que onde é cercado, onde tem muro, e tem até guarda municipal, são constantes assaltos e também furtos que são cometidos naquela área. Imagina só no lugar que está dessa situação aí. A gente vai continuar cobrando uma resposta em relação a esse assunto. Obrigada, Danilo, pelas informações. E agora a gente vai ao vivo para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, onde estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim, na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo. Vamos começar falando sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, agora a publicação do acordo, né, da decisão que o condenou recentemente. A situação para ele está ficando cada vez mais difícil. Exatamente. A publicação desse acordo foi na tarde de ontem e agora a defesa de Lula tem até o dia 20 de fevereiro para entrar com um recurso, né? Lembrando que esse recurso da defesa é só para obter mais esclarecimentos, né? Não tem esse poder de revogar aí essa sentença. O Tribunal Regional Federal também já adiantou que a prisão de Lula será pedida logo ao fim do julgamento desses embargos. Lembrando que no último dia 30 de janeiro, a defesa de Lula entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que foi negado, né? Foi recusado, e agora, no último dia 2 de fevereiro, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus preventivo já no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação de agora em diante. Lembrando que até o dia 20 de fevereiro, a defesa de Lula tem que apresentar aí os embargos de declaração em relação à sentença proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, Adriane. Esse acordo nada mais é que só a oficialização da decisão que já tinha sido tomada, né, por unanimidade na Justiça Federal. E agora se estuda mais formas, pelo menos a defesa de Lula, de tentar reverter a situação para que ele possa sair candidato, né? Porque mesmo com a condenação, ele pode ainda conseguir, de repente, uma liminar que consegue autorização para disputar o pleito numa candidatura sub júdice, né? Que os votos não são validados até que o TRE o condene ou não por ficha suja depois da condenação em segunda instância, como já aconteceu, né? Então, ele pode ainda disputar a eleição mesmo com essa condenação, porque existem essas prerrogativas na lei e ele pode conseguir uma liminar, que é o que está sendo tentado. E olha, o tribunal, os juízes do Tribunal da 4ª Região, né, Tribunal Regional Federal, já se posicionaram que vão pedir a prisão de Lula logo após o julgamento dos recursos. Então, o cerco está fechando para ele cada vez mais. Exatamente. E é difícil de entender, né? Alguém foi condenado, está solto. Foi condenado de novo, está solto. E ainda concorreu uma eleição. Ainda pode concorrer uma eleição, né? Então, para presidente. Exatamente. Se fosse o ladrão de galinha, estava preso, condenado, e se tivesse condenado, estava preso antes de condenar. Com o processo arrastado ali. A gente vai acompanhar essa situação toda e trazer os detalhes ao longo dos próximos dias, né? Porque muita coisa ainda pode acontecer. Agora vamos mudar de assunto, falar do Terminal 2 do aeroporto, que deve encerrar as atividades. Estamos falando do Eduardinho. É isso. Há a previsão, né, de que já nas próximas semanas as únicas empresas que estavam operando ali no Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes já comecem a operar no Eduardão, né, como a gente chama o aeroporto internacional Eduardo Gomes. Vai ser basicamente uma mudança
que as próprias empresas entendem como necessária para os passageiros. Muitos estrangeiros chegavam pelo Eduardo Gomes, né, o Eduardão, e tinham que pegar táxis, que não são baratos, né? Tinham que pegar táxis para ir do Eduardão para o Eduardinho, que fica ali um do lado do outro. E aí isso era um grande transtorno para todos eles. Agora, eles vão dividir o mesmo espaço ali junto com as outras companhias aéreas que fazem viagens nacionais e internacionais no aeroporto internacional. Agora, o que se questiona é que para a Copa do Mundo, o Eduardinho foi todo reformado, ampliado, né? Foram gastos 20 milhões de reais e isso não tem 2 anos, né? Na verdade tem pouco mais de 2 anos e vai ser desativado agora. Para você ter uma ideia, até o estacionamento dele foi ampliado. Antes eram 100 e poucas vagas, hoje tem quase 300. E a justificativa a Infraero não deu. A equipe do Jornal A Crítica entrou em contato com a Infraero e eles não responderam nada até agora, até o fechamento da edição do Jornal A Crítica, e a gente aguarda uma resposta da Infraero do porquê está sendo fechado, né? A informação que se tem, mas aí é extraoficial, não é algo oficial da Infraero, é de que o Terminal 2 do aeroporto poderá virar um centro comercial. Mas essa informação não foi confirmada ainda. Bom, e segundo a reportagem aqui do Jornal A Crítica, o que vai ser feito, como é que vai ser daqui em diante é o seguinte: pousos e decolagens vão continuar ocorrendo no Eduardinho, mas esse translado de passageiros até o Eduardão vai ser feito em ônibus especiais. Ou seja, os passageiros vão para o Eduardão, vão pegar esses ônibus especiais e vão embarcar no Eduardinho, né? Os pousos e decolagem vai continuar sendo feito de lá. O que a Nayandra está falando é uma questão bem interna ali da Infraero, né? Os passageiros vão todos para o aeroporto Eduardo Gomes, o aeroporto internacional. E aí eles vão descer ali para aquela entrada, quem já viajou, aquela entrada R2 que fica ali no subsolo, né? Aí pegam um ônibus porque a pista utilizada vai continuar sendo a do Eduardinho. Mas o aeroporto, os passageiros precisam procurar o Eduardão. E essa previsão de reforma era para a época da Copa, não foi feito, né? Exato. Aí 2 anos depois não foi usado na Copa, foi 2 anos depois se gastou tanto dinheiro assim, e desde quando já estava sendo gastado esse dinheiro, já havia essa possibilidade de desativação, né? É como se o dinheiro público não valesse nada, é como se ele não fosse meu, seu e pudesse ser investido em qualquer outra situação. E também esse também é um dos passos para a privatização dos aeroportos, né? Hoje, alguns aeroportos são ainda administrados pela Infraero, mas existe um movimento nacional para que haja uma privatização dos aeroportos. E Manaus, o aeroporto de Manaus está nessa lista de aeroportos que devem ser privatizados muito em breve. Exatamente. Muito obrigada, Cleiton, Nayandra, pela participação. Um ótimo dia para vocês. Você A também, gente Adriane. agradece. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E agora a gente tem informação de trânsito, vamos saber por onde nosso drone anda nesse exato momento. Nós estamos sobrevoando o São José, o viaduto de São José, na zona leste da cidade. Ao lado esquerdo do vídeo é a garagem do Global Green. Do lado direito aqui temos o Terminal 5, o terminal de integração. Ali na frente a gente segue no sentido da Alameda Cosme Ferreira, onde tem o White Shopping de São José, e o trânsito flui com tranquilidade. A gente tem uma retenção na parte de baixo do viaduto, que tem agentes de trânsito que estão dando viabilidade para quem está vindo ali da Altais Mirim, né? E o trânsito flui com normal para o horário nesse exato momento. A retenção mesmo é esse tempo que os agentes estão segurando os veículos para que as outras ruas tenham um fluxo mais agilizado, né? Que agora a gente vai indo no sentido da Alameda Cosme Ferreira, sentido do Coroado, o trânsito está fluindo com tranquilidade. E já já a gente traz informação sobre vagas de emprego. O Cine hoje oferece mais de 50 oportunidades. Aqui no estúdio, o assunto são os riscos a que nos expomos todos os dias ao navegar na internet. O Manhã no Ar volta em instantes. Até já.